Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao maravilhoso Espírito Santo. Seu amigo pastor Charles Rodrigues, é um prazer estar aqui. Rádio Evangélica 100.7 FM. Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira na unção e no poder do maravilhoso Espírito Santo. A minha oração é que o Espírito Santo venha fazer a obra dele em nós e através de nós, e que ele venha me ungir para pregar e te ungir para receber, pois a distância não é uma barreira para o poder de Deus. E aonde quer que a minha voz esteja chegando, e também essas imagens através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, através do WhatsApp, aonde essas imagens estiver chegando e a minha voz, que chegue saúde, luz, paz, alegria, provisões, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração eficaz, não é? Nós estamos tratando desse assunto e nós falamos ali em Mateus 7,7. Já tem um vídeo na internet onde eu tenho falado sobre a oração eficaz, e eu citei Mateus no capítulo 7, não é? Mateus capítulo 7, que nos ensina a perdoar, a sermos pessoas boas, a fazer com as pessoas, a tratar as pessoas do jeito que gostaríamos de sermos tratados, de fazer o bem. É o que é certo, é o que a Bíblia diz, é o que o Espírito Santo nos ensina. E hoje, ainda tratando desse assunto da oração eficaz, porque não há milagres sem oração, não há poder sem oração, não há avivamento sem oração, porque a oração traz comunhão com Deus. Se você quer comunhão com uma pessoa, você vai se relacionar com ela, você vai falar com ela manhã, tarde, noite. Quando o casal, principalmente o casal de namorados, estão se conhecendo naquele, estão ali naquele primeiro amor, conversam 1 hora, 2 horas, 3 horas, não é? E quanto mais romântico, não é, o casal for, e conversam cada vez mais, não é? E a distância não é uma barreira para eles, através de chamadas de vídeo, através das redes sociais, através do telefone, não é? E há muitos anos atrás, através de telegramas, cartas, não é? De cartõezinhos. Então, sempre foi assim. Então, se você quer comunhão com a pessoa do Espírito Santo, você vai ter que se comunicar com ele. O Pai está no céu. Sim, está no terceiro céu. Primeiro céu, céu cósmico, céu atmosférico, segundo céu, não é? O primeiro céu é o céu atmosférico, perdão. O segundo céu, o céu cósmico. E o terceiro céu, onde está o nosso Deus, assentado, em seu trono, e Jesus à sua direita. E interessante é que quando você é nova criatura, você aceita Jesus, você está assentado à direita de Deus com Jesus, mesmo estando aqui na terra. O corpo, está, ao mesmo tempo que está na terra, está no céu. Jesus é o cabeça desse corpo que é a igreja, e nós somos o templo, nós somos vasos, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E quem cuida de nós aqui neste mundo é essa pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem por porcentagem, não é? O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa, ela não pode vir 20%. Eu vou vir 20% para a rádio, vou deixar uma parte, 90%, 80% do meu corpo em casa. Não, uma pessoa, ela se apresenta, 100%. Quando ela está pessoalmente no lugar. Você não pode aparecer no lugar só a sua alma. Vou mandar minha alma para o trabalho, meu corpo vai ficar dormindo em casa. Não é possível isso. Então, por quê? Porque você é uma pessoa. Uma pessoa tem desejos, sentimentos, vontades, poder de decisão. E você é uma pessoa, e o Espírito Santo, ele pensa, ele decide. Ninguém manda no Espírito Santo. Não pense que algum vaso vai ordenar algo ao Espírito Santo. É ele quem manda em nós. Ele é quem nos governa. Algumas pessoas querem governar, liderar, querem dizer o que Deus deve fazer. Mas não é assim. Deus é soberano, gente. Não se engane com isso. Deus é soberano. Deus não faz o que as pessoas querem. Ele faz o que ele quer porque ele pode. Ele é Deus. Quem cria
pode estabelecer normas, e ele é o Criador. Ele não é servo, não é escravo de ninguém. E Deus, ele sabe o que faz. A sabedoria dele, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E o que é que ele quer? Ele quer um relacionamento conosco. Deus quer um relacionamento com você, comigo. Como é que esse relacionamento vai crescer? Através do diálogo, através da comunicação, através da oração. Veja que os dons vocacionais, não é? Existem os três dons de revelação, né? Que é o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, não é? E existe o dom de discernimento do espírito. E existe também os três dons de poder: o dom da fé sobrenatural, o dom de curas miraculosas, o dom de operações de milagres. Está lá em 1 Coríntios 12, em diante. E os três dons vocacionais, que são os dons das línguas. O dom de falar em línguas, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Por que que Deus nos dá dons vocacionais, não é? Para que você venha falar com Ele. Porque com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ativa o nosso espírito. Você é um espírito, você tem uma alma e habita num corpo. Então, quando você aceita Jesus, você passa a ser uma nova criação, uma nova criatura. Então, você precisa falar com Deus, ter um relacionamento com Ele, e o Espírito Santo vem sobre você, não porque você é perfeito, mas porque Jesus pagou o preço na cruz. Por causa da obra redentora na cruz, você tem um direito que não merece, não merecia, mas Jesus te declarou justo, me declarou justo. E a cédula foi rasgada da dívida, do pecado, e você recebe então o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Aí vem os dons vocacionais. Esse batismo traz evidências físicas. O Espírito Santo, quando possui alguém, você vai ter evidências físicas. Então, a primeira coisa que pode acontecer é você falar em línguas. Seu espírito fala com Deus, que é espírito. O Espírito Santo ativa as línguas espirituais em você. E isso edifica você. De repente, você não entende nada. Paulo disse que nossa mente fica infrutífera. Aí você pode orar para ter a interpretação, ou alguém na igreja pode receber a interpretação. Porque se Deus não quisesse que as pessoas interpretassem ou pudessem interpretar, não estaria escrito ore para interpretar. Se ele está dizendo ore, o mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus, que ungiu os apóstolos, é o mesmo de hoje. O Jesus é o mesmo de hoje, o Pentecostes é hoje. Porque os dons de Deus são são irrevogáveis. E o poder do Espírito Santo é eterno. Então não pense que a era dos milagres acabou. Não. É para os tempos vindouros também. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E desde então o Espírito Santo, quer os teólogos ou céticos, alguns céticos queiram ou não, ele continua operando. Interessante que ele opera através da oração. E Jesus ensina aqui em Lucas 18. E diz assim, só para você entender, não é? Eu vou apressar um pouquinho aqui, porque, por causa do tempo, diz assim: um dia contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. E ele disse: havia numa cidade, um juiz, ele era um homem mau, ele não temia Deus, não fazia caso de ninguém, desprezava a todos. Havia também uma viúva naquela cidade, ela vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, porém essa mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois
esta está me cansando com suas queixas constantes. Então disse Jesus, preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar em ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Depressa. Deus tem pressa. Sabe, eu vivi na África durante 9 anos, né? E a qualquer momento, quando passar, quando tiver já, as igrejas ainda estão fechadas na África, não é? Eu sempre converso com eles e abriu tudo lá, menos as igrejas. Interessante isso. E eu já tenho viagem coordenada, não é? Pré-coordenada para Moçambique, e eles também, a liderança vai vir aqui para o nosso estado, vai ser um grande avivamento em nome de Jesus. E um grupo de missionários se perdeu no deserto africano, e esses missionários tinham uma senhorinha que orava na igreja, orava por eles, uma intercessora. Deus busca intercessores. E essa senhorinha teve essa revelação, porque quando você ora, os dons espirituais são ativados pela pessoa do Espírito Santo. E esse grupo, ninguém sabia, eles tinham pego um caminho errado, a água acabou. A água acabou no deserto africano, e eles estavam sem água, estavam sem comida, e o tempo estava passando e eles não encontravam um caminho certo para chegar naquela cidade, naquela pequena cidade no norte da África. Mas essa senhorinha orava por eles, orava, e no caminho eles encontraram um poço, e foi a salvação, porque eles já não aguentavam mais, esse grupo de missionários, e beberam a água do poço, se refrescaram com a água do poço, e encheram lá os seus recipientes, seguiram o caminho, encontraram o caminho certo, e foram salvos pela graça de Deus. Depois, eles explicando lá na cidade, quando chegaram, que havia encontrado esse poço. E os nativos disseram, mas que poço é esse? Que poço? Onde fica esse poço? E eles disseram, não, nós podemos levar vocês, nós marcamos o caminho de lá até aqui. E eles foram então, os nativos conheciam bem a região, eles não conheciam, mas os nativos sim. E quando chegaram lá, não encontraram mais o poço. Não encontraram, e os nativos disseram, olha, nós não duvidamos de vocês, nós estranhamos porque nunca houve esse poço aqui. Esse poço não existe, nunca teve um poço aqui nesse deserto. Nunca houve essa cisterna aqui nesse deserto que vocês beberam água. Então, veja o poder da oração. De repente você não pede a Deus para pagar suas contas. Você não pede dinheiro a seu pai. Mas quando você era criança, você pedia dinheiro a papai e a mamãe, não é? Você jovem pede até hoje, não é? Mas por que você não pede a seu pai celestial, no lugar de pedir a agiotas, no lugar de pegar empréstimo ali ou aqui? Sendo que Deus, ele tem um reino. Todo reino tem banco, não tem? Todo reino, o rei é rico, e o nosso Deus é o rei dos reis, e você é um príncipe, é uma princesa. Jesus é o médico dos médicos, sabe? Jesus, ele pode sim, ele quer e pode curar você de qualquer enfermidade, vírus, bactéria, seja o câncer, seja a paralisia, sabe? Na nossa igreja, nós temos vivido, sabe, um tempo de grandes milagres, sinais e maravilhas, porque nós cremos. Sabe, eu acredito em milagres, nós cremos que esse Deus continua libertando dos demônios, continua curando. Esses dias uma jovem senhora manifestou com mais de 1 milhão de demônios, foi liberta, sabe? Alguém chegou ali de cadeira de rodas e o Espírito Santo tocou e levantou no meio daquele povo e foi curado. Quantas pessoas curadas do coronavírus?
Quem venceu o coronavírus? Eu venci o coronavírus. Quem venceu foi Jesus na cruz, todas as doenças. E ele nos fez mais que vencedores. Porque hoje até dizer que Jesus pode curar aí, sabe, o Covid-19, por que 19? Porque o primeiro caso foi em 19, né? Foi em 2019. Então, sabe, é um absurdo, mas como Jesus continua curando o canceroso, o aidético, o leproso, ele é o mesmo. Agora, se você quer ativar o poder de Deus na sua vida, primeiro, busque um relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento. Se afaste do pecado, se arrependa, confesse a Jesus os seus pecados, sabe? Não vai confessar aquela fofoqueira da igreja, sabe? Quer dizer, a igreja tem fofoqueira não, será, pastor Gerson? Não tem não, né? Então vamos ver. Aquela fofoqueira do bairro, aquela pessoa ali, aquele fofoqueiro. Não, deixa esse mexeriqueiro para lá. Você vai confessar a Deus, a Jesus, e vai se reconciliar com ele. Ele vai colocar de novo o anel de autoridade. Vai, sabe, ele vai se alegrar. Ele vai se alegrar. Quem é de Deus se alegra com a sua restauração. Os anjos irão se alegrar quando o pecador se arrepende. E você vai ser restabelecido. E Deus não faz como o homem perdoa, mas diz, eu quero distância. Deus perdoa e esquece. Ele lança no mar do esquecimento. Ele traz você para perto. Ele restitui, sabe? Mesmo que tenha consequências, porque o pecado tem consequências, mas Deus aplana seus caminhos, endireita suas veredas, faz coisas novas na sua vida. Ele tem algo novo para você. Então, não é o seu fim. Se levante, porque Deus, ele escreveu a sua história e você nunca vai pegar ele de surpresa. Então, ore ao Senhor, de dia e de noite. Ore, peça, você deve especificar o que você quer, sabe? Você está devendo quanto? Anota lá, sabe? Anota lá no papel, eu estou devendo isso. Aqui está, ó, esse boleto, essa conta de luz, eu quero fazer isso. Aqui é a conta no mercado. Sabe, anote e diz, Senhor, eu quero. É uma doença. Começa a pedir a homens de fé e a mulheres de fé que vem ungir você com óleo, como diz a Bíblia, e começa a dizer, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não aceito essa doença na minha vida, eu sei que os médicos trabalham, os medicamentos ajudam, mas Jesus é o meu curador, ele é o Jeová Rafá, ele é o meu provedor, eu não vou pedir dinheiro a ninguém, eu vou pedir ao meu Deus, e ele é meu Pai. Eu quero ver se a Bíblia é verdade ou não, quero ver se ele responde ou não, e você vai ver que Jesus não estava brincando. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Digo que fará justiça e depressa. Deus tem pressa em te honrar. Então quem vai resolver o problema do vício do marido, sabe, das drogas do filho, é Deus, é o Espírito Santo. Ele é transformador. Comece a apresentar essa fotografia, essa peça de roupa e dizer, Senhor, liberta esse meu filho, esse meu neto. Eu não aceito, eu não vou perder ele para as drogas, não. E clamar mesmo. Faça jejum, faça oração, tenha disciplina, sabe, no tempo da oração. No lugar de você ir assistir isso ou aquilo, ir para aquele passeio, sacrifique o seu tempo e diga, esse tempo é para Deus. Vou colocar o despertador aqui, sabe, 3 da manhã, não quero nem saber. Quero nem saber quantas vezes ficamos acordados quando eram mais jovens, né? Era corujão, era corujinha, era não sei o quê, né? Nas madrugadas. Quantas pessoas ficam aí nos bares, nas noitadas, nas madrugadas? Mas você pode ter um tempo com Deus, você vai ganhar com Ele. Porque com Deus você não perde nada. Vai ganhar poder, vai ganhar unção, e você vai ver o seguinte, o sobrenatural vai acontecer. Sobrenatural. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase difícil na sua vida. Mas se você buscar amizade com a pessoa do Espírito Santo, ele vai endireitar suas veredas e aplanar seus caminhos. Deus abençoe a sua vida sobremaneira. É tempo de milagres, é tempo de oração, de jejum, se você quer vitória. Deus abençoe, obrigado pelo seu tempo. Emanuel, Deus é conosco.